Oi, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui acompanhando o nosso canal do YouTube do Instituto Federal do Ceará, campus Tabuleiro do Norte. Eu me chamo Sildenberg, sou professor desta casa, professor do IFCE, e atualmente estou na direção geral do campus do IFCE Tabuleiro do Norte, né, na nossa cidade dos caminhoneiros, fazendo parte aqui do nosso querido Vale do Jaguaribe. Vamos iniciar essa roda de conversa tão rica e com uma temática que não pode sair do norte, não pode sair uma vírgula do norte do planejamento e das ações das instituições como um todo, né? Seja empresa privada, seja empresa pública, nós precisamos estar recorrentemente tratar de sustentabilidade, que esse é o tema central dessa roda de conversa, é o tema central desse bate-papo que nós teremos daqui a pouco, um bate-papo muito rico, né, muito frutuoso, né, que reúne aqui grandes especialidades, grandes cérebros aqui que atuam na região do Vale do Jaguaribe, né? Então, eu vou, nesse primeiro momento aqui, eu vou pedir que cada participante faça uma apresentação, tá bom? E eu já me apresentei, né, professor Sildenberg, aqui do IFCE, e aí eu passo a fala aí para o outro membro. Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cibele Borges, eu sou socióloga, consultora de responsabilidade social e empresarial, tenho uma experiência em consultoria em gestão, né, e sou especialista em educação biocêntrica, né, e também em inovação. É um grande prazer estar participando dessa roda de conversa sobre um tema tão importante e tão falado atualmente nessa época de pandemia. É um prazer, então, boa tarde, que tenhamos uma ótima roda de conversa. Também, meu nome é Maurício Ferreira, eu sou pedagogo, mestre em gestão e auditoria ambiental e atualmente estou como gerente de sustentabilidade da Cimenta Apodi. Também, inicialmente, eu gostaria de agradecer aí muito o convite e a honra de estar participando aí junto com o IFCE. Eu, Sildenberg, estendo esse convite a todos, toda a direção do IFCE, e o tema realmente é um tema oportuno. Eu acho que essa pauta é uma pauta que tem que ser realmente bem discutida, levada para todo mundo. Esse assunto deve ser discutido, né, em todos os ambientes, né? Então, acho que esse ambiente aqui é um ambiente rico e nós esperamos poder conversar bastante, falar de ideias, falar de ações, coisas concretas e também, se possível, ouvir aí dos nossos colegas, dos participantes, dos ouvintes, para que fique, de certa forma, um bate-papo rico. Muito obrigado desde já. Ok, Maurício, obrigado. Seu microfone, Rose. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rosineide Nogueira Matoso, sou engenheira civil, também sou tecnóloga em saneamento ambiental, tenho especialização em educação ambiental e engenharia de saneamento básico e ambiental. Tenho grande experiência já na área ambiental, estou tendo a oportunidade de trabalhar também com sustentabilidade. Então, atualmente, eu estou coordenadora de sustentabilidade da Cimenta Apodi, e será um prazer compartilhar um pouco da experiência de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com vocês. Obrigado, Rose. Obrigado. Então, gente, a nossa roda de conversa ela vai tratar, né, como eu falei há pouco, sustentabilidade, né, em tempos de pandemia, né? Por que não conversar sobre isso, né? E para iniciar aí na nossa próxima rodada, eu convido aí a Cibele para falar aí para introduzir esse tema, né, para todos nós. Certo. Bem, vamos falar um pouco sobre os conceitos, né, que estão aí envolvidos, né? O primeiro conceito é sustentabilidade e o segundo conceito é crise, né? E talvez a gente não tenha passado nunca por uma crise tão generalizada como essa. Mas sustentabilidade talvez seja um modelo
de desenvolvimento, modelo de gestão que mais atende a um momento de crise, né? Saber se nós estamos alcançando, o quanto nós estamos alcançando esse modelo nesse momento de crise é o objetivo dessa nossa conversa, né? Mas não há nenhum outro modelo atualmente que dê conta como dá conta a sustentabilidade. Por quê? Porque sustentabilidade, ele é um conceito que abrange 3 pilares, né? Então, qualquer atividade hoje no sistema capitalista, ele precisa estar guiado por uma sustentabilidade econômica, financeira. Nenhuma atividade se sustenta sem esse pilar, né? Seja até mesmo uma igreja, até mesmo uma associação comunitária, ela precisa ter esse viés, essa resposta econômica. Eu estou com saúde financeira, eu tenho como prosseguir? Mas a sustentabilidade, ela não contempla só isso. O grande avanço que o modelo traz é que ela não contempla só o econômico, né? Ela contempla também aspectos ambientais e sociais. Então, a principal característica do modelo de sustentabilidade é que ele traz esses 3 pilares. Mas, alguns questionamentos precisamos fazer, né? Até mesmo no pilar econômico, nós precisamos responder se, em nível, por exemplo, do país, do planeta, da cidade onde nós moramos, da região, se nós estamos sendo economicamente inclusivos, né? Então, não há uma visão, por exemplo, de uma empresa individualmente, né? A empresa, ela só é saudável, ela só é sustentável em uma sociedade sustentável, né? Uma sociedade saudável. Então, nós precisamos refletir se os pilares que o modelo traz, eles estão sendo efetivamente colocados em prática, né? Não só na minha instituição, não só na minha empresa. O pilar ambiental também é um pilar que vem evoluindo bastante, né, principalmente pelo lado das empresas que sofrem uma pressão legal, né, muito grande, mas também precisamos questionar até que ponto nós estamos conseguindo responder a esse desafio ambiental dentro do modelo de sustentabilidade. Eu estava, esses dias, vendo um programa da Futura, mostrando o plástico, a presença do plástico nos oceanos. Mas aquilo que a gente vê flutuando nos oceanos é a ponta do iceberg. O que está acontecendo são de micropartículas de plásticos que estão se instalando nos plânctons, que alimentam os peixes e que nós nos alimentamos desses peixes. São micropartículas que não dá para a gente perceber e provavelmente estejamos ingerindo plástico, né? No pilar social, né, também, mais do que nunca, nós precisamos questionar esse pilar dentro das organizações, dentro das cidades, dentro das prefeituras, etc. Talvez seja o pilar mais difícil de se trabalhar por várias nuances que eu não vou entrar aqui. Mas como não tem o aspecto legal, como tem o ambiental, o social sempre fica à margem, né? E mais do que nunca, nessa crise, é colocado realmente à prova da necessidade de se incluir socialmente as pessoas. Não dá, nós não seremos sustentáveis com pessoas com tanta desigualdade social. Então, esse é um pouco do conceito de sustentabilidade, e aí, falando da crise em que nós estamos instaladas, eu peguei só alguns dados para iniciar aí a nossa discussão, que é da BBC News, que é uma agência de informação de Londres, que ele avalia o desenvolvimento do país, né, no tocante à pandemia, com relação a 5 critérios: taxa de espalhamento da doença, taxa de morte por milhão de habitantes, taxa de testes por 1.000 habitantes, número de dias que leva para dobrar o total de casos e previsão do PIB 2020 e 2021. O Brasil é o que menos faz testes, é o que maior taxa de transmissão da doença tem, é a 8ª maior taxa de morte e deverá ter um dos menores crescimentos do PIB. Então, só para fazer essa introdução, tanto conceitual e trazendo o conceito dentro
desse contexto da pandemia. Obrigado, Cibele. Aproveitando aí essa conceituação, né, da Cibele, muito bem feita por sinal, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de como a Cimenta Podi está materializando esses conceitos, né? Porque o grande desafio das instituições, né, das corporações, é fazer aquilo, colocar de certa forma na prática aquilo que a teoria mostrou que é o caminho a ser seguido. Então, eu vou dissertar um pouco sobre isso, tá? Eu acho que a riqueza dessa roda de conversa nós podemos colocar os assuntos, a realidade dos assuntos, né? Bem, na Cimenta Podi, o primeiro desafio nosso, então, foi justamente criar as políticas de governança, né? Porque a essência do conceito de sustentabilidade nada mais do que a forma com que nós geramos o nosso negócio e pensamos, né, no momento atual, mas principalmente pensando na perenidade do negócio. Então, quando a gente pensa na perenidade do negócio, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente tem uma clareza, né, com relação à questão dos riscos. Quais são os riscos que a instituição está exposta, né? Então, baseado nos riscos, nesse levantamento de risco, a Cimenta Podi ela começou a traçar primeiro as políticas de governança. Então, as políticas voltadas à responsabilidade social corporativa, políticas de direitos humanos, políticas de anticorrupção, justamente para que dê as diretrizes para toda a equipe, para saber os caminhos que os colegas de trabalho, os colaboradores devem seguir. Junto a isso, a Cimenta Podi, nós elaboramos um trabalho super importante, que eu digo que é o grande marco, que é a matriz de materialidade, né? Na matriz de materialidade, houve uma discussão extensa, tanto interno, quanto também ouvindo as nossas partes interessadas, para entender quais são os temas que são relevantes para todos os nossos parceiros, né, para todos os stakeholders, e quais são os temas importantes para o negócio, para a companhia, e que impacto esse tema tem no negócio. Então, esse foi um marco muito grande, né, a Cibele estava aqui, participou com a gente, toda a diretoria da Cimenta Podi da mesma forma, e aí nós chegamos com a nossa matriz. Então, hoje, essa matriz permitiu que a gente conhecesse esses temas, e a partir daí, a gente pudesse fazer um aprofundamento nos riscos. Que riscos que esses temas trazem, da mesma forma que oportunidade que esses temas nos apresentam para que a empresa, de certa forma, possa trilhar esse caminho da sustentabilidade. E isso tudo culminou na produção do nosso primeiro de relatório de sustentabilidade, né? Então, esse movimento todo da empresa culminou na publicação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, e que nós vamos colocar o link para que vocês pudessem entrar, acessar, ver, conhecer esse relatório e conhecer qual foi a nossa proposta metodológica para construir a nossa matriz de materialidade, e eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito rica, e lá tem os nossos contatos, né, e eu gostaria muito de ouvir aí de vocês, ter um feedback de como que vocês perceberam, enfim, seria muito importante. Então, basicamente, dessa forma, a gente consegue materializar, numa perspectiva mais cooperativa, a vivência na prática do tema de sustentabilidade. E compartilhando um pouquinho também para vocês, de práticas sustentáveis que a gente faz nas nossas unidades, além de toda a gestão ambiental, que necessita ser bem eficiente, né, que estariam entre o nosso primeiro pilar, um dos pilares que realmente precisa de um grande controle, a Cimenta Podi, ela veio buscando, desde a sua criação, uma melhor introdução dos seus projetos e das suas tecnologias, né? E a nossa fábrica, na unidade Quixeré, ela tem, dentro das suas atividades, o coprocessamento de resíduos,
essa é uma atividade bastante importante dentro da gestão de resíduos sólidos, porque é a prática de gestão de resíduos que hoje tem uma melhor eficiência, né, com relação à destruição dos resíduos. Então, esse coprocessamento, ele é feito justamente, a gente consegue hoje ter uma grande parceria com empresas, a gente faz a destruição dos resíduos industriais através da queima desses resíduos no nosso forno de clinker. E a gente consegue, com isso, substituir a nossa energia, a energia necessária para o aquecimento do nosso forno. Atualmente, a gente chega a substituir 10% de substituição térmica na nossa unidade, e a gente pode chegar até 17%. Outro case bastante interessante que a gente tem na nossa fábrica em Quixeré é a autogeração de energia através da recuperação do calor residual desse forno. Então, a gente é a única fábrica da América Latina a fazer isso. Como é que a gente faz esse processo, né? É através desses gases que seriam liberados, desses gases quentes que seriam liberados para a atmosférica, a gente faz esse aproveitamento na caldeira, recupera esse calor, gera um vapor, esse vapor é encaminhado para uma turbina e daí a gente tem a geração de energia. E esse processo a gente consegue produzir cerca de 30% da nossa energia consumida na fábrica, com uma capacidade de 6 megawatts. Outro grande ação importante que a gente realiza é toda a preocupação com o nosso consumo de água, já que a gente está introduzido, né, em uma área de escassez hídrica, e ele tem que ser das grandes atividades que a gente preza muito e cuida. Então, a gente procura nas nossas unidades, então, tanto em Quixeré como na nossa fábrica, a nossa moagem em Pecém, introduzir estações de tratamento de efluente com alta performance, para a gente garantir o reuso de 100% do efluente nas nossas unidades. E ainda trazendo, então, dentro da sustentabilidade, um dos grandes pilares, que é o social, a gente tem um grande relacionamento com as nossas comunidades e projetos sociais. E tudo isso vem acontecendo através de um trabalho de conquista, né? A gente teve alguns conflitos iniciais, quando não se existia esse engajamento, essa preocupação, esses meios de comunicação. Foram feitos diagnósticos para entender quais as necessidades da comunidade, o que eles pensavam em relação à nossa unidade em Quixeré. Construímos todo esse perfil comunitário e pensamos junto com eles quais seriam os projetos que a gente conseguiria atender, né? E sistematizando esses projetos posteriormente. Então, atualmente, a gente tem alguns projetos como o apoio aos esportes através do Educa Vida Capoeira, que abrange 4 comunidades, e a gente tem hoje 50 pessoas inscritas, que varia entre crianças de 7 anos, também não temos limite de idade. Nós temos também um projeto de apoio às mulheres empreendedoras, então, dentro do diagnóstico que a gente fez comunitário, foram identificadas que as mulheres dessa comunidade, elas eram chefes de família. E na grande maioria elas não tinham a renda fixa, né? Então a gente pensou junto com o fortalecimento da associação comunitária que anteriormente não existia, a gente fortaleceu, engajou, treinou. Então nós temos hoje uma associação bem constituída. Então junto com a associação a gente identificou as mulheres que buscavam uma renda e hoje a gente trabalha com esse projeto de mulheres empreendedoras que abrange 2 comunidades. Nós temos também um projeto que é chamado Acorde do Sucesso, onde a gente tem crianças e adolescentes e adultos fazendo aulas de flauta, violão, coral. Hoje a gente abrange 4 unidades e temos cerca de 87 crianças, jovens e adultos nesse projeto. Recentemente também, entendendo que as comunidades do entorno da nossa fábrica em Quixeré tinham um nível de escolaridade muito baixa, a gente trouxe a oportunidade dessas pessoas fazerem, aumentarem a sua elevação de escolaridade, né, com o apoio do Senai, e nós formamos 181 pessoas com elevação do nível médio, do nível fundamental e médio. Também pensando que essas pessoas também, quem havia se formado, precisaria de uma melhor qualificação, a gente trouxe também a oportunidade do curso de operadores de processos industriais, também com parceria com outras empresas, identificamos que a gente não tinha só que formar
técnicos que pudessem trabalhar na cimentopodi, mas técnicos que pudessem trabalhar em qualquer outra indústria aqui da nossa região, e com isso a gente formou 25 técnicos formados. Ao todo, a gente tem hoje, beneficiado desses projetos, 1.554 pessoas, né? Então, esse é um pouco da prática do que a gente faz de ações de sustentabilidade, que a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Muito bom, Rose, muito bom. Depois da introdução da Cibele, né, muito boa, por sinal, e do olhar, né, da Cimentopodi diante dessa temática, eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa visão e a nossa vivência enquanto instituição pública, né? O nosso viés, o viés econômico, né, naturalmente ele é completamente diferente, porque a natureza da instituição, né, a natureza do CNPJ também tem a sua natureza, tem objetivos diferentes, tem uma missão diferente, né? Mas isso não quer dizer que a gente não olha para a sustentabilidade, muito pelo contrário, né? São dezenas e dezenas de projetos de pesquisa e de extensão, né, que permeiam essa temática em todo o estado. Hoje o IFCE conta com 33 campi, né, em todo o estado do Ceará, então praticamente a cada 6 cidades nós temos um campus do IFCE. E além desses projetos de pesquisa e de extensão, em todos esses campi, nós temos também uma visão voltada exatamente para o uso mais racional, né, dos recursos, como, por exemplo, a Rosineide falou, né, de algumas práticas de reuso de água, né, enfim. O IFCE também tem atuado dessa forma, e uma atuação muito marcante, sobretudo do ano passado para cá, de 2019 para cá, é a geração de energia. O IFCE está investindo um montante na ordem de 9 milhões de reais para gerar energia própria, né? Esse investimento são módulos fotovoltaicos, né, que nós adquirimos, são kits, né, na verdade, de 18 kW pico, 18,48 kW pico, né, então são 124 módulos, né, todo esse investimento. Nós vamos gerar uma economia de algo em torno de 180 mil reais por mês na nossa rede, né, que a gente tem procurado atuar exatamente de uma forma mais sistêmica, né, em todo o campus, em toda a estrutura, né, do IFCE. Além disso, a questão do tratamento, né, dos nossos resíduos e tal, aproveitamento de uso de água, né, que são projetos de cisterna, captação de água pluvial em nossos campi. É um projeto também que já foi iniciado dentro da rede, e nós vamos avançar. Com relação ao lixo, que é uma temática, é uma outra temática também muito pertinente, que sempre está presente no Comitê de Sustentabilidade, né, gente? Nas nossas reuniões do Comitê de Sustentabilidade, o lixo, o tratamento do lixo, como o Vale do Jaguaribe está lidando com isso, é uma temática sempre pertinente, sempre presente no Comitê de Sustentabilidade. Então, a ideia do IFCE é que nós tenhamos uma coleta seletiva solidária, né? Alguns campi já, salvo engano, duas unidades nossas já iniciaram, e fazer isso em sintonia, né, com as cooperativas, com as organizações de catadores, né? Para quê? Para que a gente possa estar exatamente interagindo, né, com a comunidade, com a sociedade que circunda as nossas estruturas. Esses são alguns dos exemplos, e é sempre importante lembrar que a nossa relação com os seres humanos em nossa volta, que é a comunidade em nossa volta, ela também diz muito sobre nós, também como nós nos relacionamos com a natureza. Então, todos temos limites, a natureza também tem os seus limites, então essa visão nós não podemos perder dos limites que a natureza, o meio ambiente, tem de recursos para nós. Então, é olhar para esses recursos e usar de maneira cada vez mais eficiente, né, partindo para reuso, se for o caso, para quê? Para diminuir a quantidade retirada do meio ambiente,
e não ficar nas discussões, que essas discussões elas se convertam em ações, como a gente está vendo aqui, né? Como a Cimentapodi, o IFCE, nós estamos falando aqui alguns dos exemplos, né? Vamos agora a uma próxima rodada, o Maurício aqui vai começar, né? Diante da pandemia, né, Maurício? Diante da pandemia, né? Que tipo de reação, né, a Cimentapodi teve, né? Como você está representando aqui. Muito bem, muito obrigado aí, Sidenberg, e a gente percebe claramente como o conceito está sendo aplicado na prática, né? Bem, então, vamos começar essa terceira rodada falando, então, qual o comportamento aí das instituições, né? E aí eu e Rosineide falando da Cimentapodi, eu falando muito numa perspectiva mais corporativa, e a Rosineide falando numa perspectiva bem local, bem prática. Então, a gente vai conduzir por aí essa terceira rodada. Então, a pandemia, né, essa situação toda que aconteceu, eu acho que não tem nenhum especialista, né, que conseguiu prever tamanha intensidade, enfim, isso está acontecendo, né? O que essa geração está passando, com certeza nenhuma outra geração vai viver com tanta intensidade, né, devido ao momento atual, às redes sociais, né, que, de certa forma, faz com que as coisas fiquem muito mais latentes, né. Então, enquanto empresa, o primeiro desafio que a Cimentapodi teve foi criar um comitê de crise focado justamente no Covid, né. Eu acho que essa foi a ação mais importante da empresa, né. No primeiro momento, logo quando esse assunto começou a ser discutido mesmo, e esse comitê foi muito importante, que ele teve pessoas das várias áreas da empresa, né, obviamente orquestrado pela nossa área de saúde e segurança, e esse comitê traçou, né, definiu aí as linhas, né, de atuação da empresa. E o primeiro momento, obviamente, é pensar a perspectiva interna, né, o que a Cimentapodi poderia fazer para poder, inicialmente, cumprir todos os protocolos, né, que ela estava sendo orientada, criar os protocolos próprios, né, e fazer com que a nossa operação pudesse seguir e de forma segura, né, segura para todos os nossos colaboradores e para o nosso entorno. Então, isso foi, sem dúvida, a primeira ação aí de suma importância, né. Numa perspectiva também corporativa, culminou esse momento com o lançamento do nosso canal ético. Isso também foi muito importante, né, porque a gente tem um relacionamento com os nossos stakeholders, mas ter uma linha exclusiva para receber todo tipo de sugestão, reclamação, denúncia, isso foi super importante. Isso deu para a gente, e está dando, né, porque existe um processo de amadurecimento ainda e de ampliação do conhecimento de todos os nossos stakeholders sobre esse instrumento, né, então, mas ele permitiu que a gente pudesse ouvir das nossas partes interessadas muitas coisas positivas e muitas dicas. Obviamente, para nós a reclamação é ouro, né, dá para a gente poder usar isso de forma positiva e ser proativo e, obviamente, com tratativas, né. Então, foi muito interessante ter coincidido esse canal ético, né, nesse momento, né. Nós criamos aí já em 2017, né, no final de 2017, o Comitê de Sustentabilidade do Vale de Jaguaribe, no qual a Cimentapodi, ela, juntamente com o UFC, ela faz a liderança desse grupo, desse comitê, e ele é formado por mais de 40 instituições, tem muitas empresas, tem poder público, né, o executivo, o legislativo, tem academia, né, universidade, e esse espaço é um espaço muito rico, porque a gente tem dentro dele muitas instituições que a gente começou a ouvir e ver o movimento que estava acontecendo de cada uma das instituições, né. Nós também temos um grupo chamado de
o movimento de cidadania empresarial, que basicamente as empresas aqui do Jaguaribe, que nós iniciamos no início desse ano, aí veio toda essa pandemia, a coisa ficou um pouco mais parada, mas esse grupo foi importante porque nele nós já tínhamos um relacionamento com essas instituições, e aí surgiu a ideia de o que cada um pode fazer para dar a sua contribuição, e aí surgiu, né, várias iniciativas super positivas, né? Então, nós conseguimos aí, através de uma parceria com a Copechus e a Scatec Solar, né, nós conseguimos produzir aí quase 40 mil máscaras, cada um entrando com a sua experiência. Isso foi super positivo. Eu acho que eu saí muito feliz de ver cada empresa se doando um pouco, né, em prol de um grande objetivo, que era lidar com toda essa situação, né, com todas essas incertezas, né. Então, esse momento foi muito rico, e a gente pôde ver, a partir de então, né, como nós somos ricos em termos de instituição, em termos de capital humano, né. Então, eu acho que o Vale de Jaguaribe, ele vem demonstrado muita força, né. Então, nesses momentos aí de crise, momentos de dificuldade, que você consegue perceber a força das instituições, né. E sustentabilidade é o espelho disso, né? Como a capacidade que nós temos de conectar, né? E entender que existe uma interdependência muito grande, né? Não tem ninguém sozinho, e ninguém sozinho faz muita coisa, né? Então, eu acho que esse foi o grande exemplo que nós vivenciamos, e estamos passando, né? Porque a situação está, principalmente hoje no interior do Ceará, uma situação muito difícil, né? Então, eu acho que essas iniciativas aí, junto com as empresas, e nós tivemos também outros apoios aí, o Sidenberg vai contar a história muito legal da parceria que nós fizemos, e também temos uma parceria muito bacana que aconteceu junto com o Senai, e da qual nós pudemos, através dessa parceria com o Senai, disponibilizar também uma série de máscaras de acetato, né? Isso também foi outro ponto super importante, e o Senai, ele deu a sua contribuição, enfim, foi super positivo. Eu vou passar agora a palavra para a Rose, para ela dar mais detalhes de como que nós nos comportamos na perspectiva local, enquanto fábrica. E aí, Rose, é com você. Então, como você pontuou inicialmente, Maurício, a gente teve que correr muito para nos adaptar a essa nova realidade. E, assim, foi muito importante essa conquista que a Cimentapod já tinha com as associações, porque essa conversa com os líderes comunitários foi a diretriz para a gente fazer algumas ações. E no primeiro momento, né, quando tudo era muito incerto, a gente se preocupou muito com a comunidade vizinha à nossa fábrica, porque a gente sabe já das condições, a gente já tinha esse diagnóstico, como a gente mapeou para vocês, e a gente sabe da carência dessa comunidade. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi proteger essas pessoas, identificar quais são as pessoas de risco, quais eram as pessoas de risco daquela comunidade, e doar equipamentos de proteção para elas, né? Então, a gente fez uma doação, sabendo que a gente doou máscaras descartáveis, mas que elas não seriam suficientes, mas era o que a gente poderia ofertar naquele momento. E para as pessoas de risco, a gente doou mais, a gente doou outro tipo de máscara que pudesse dar uma condição de segurança a essas pessoas, enquanto a gente pensava em outras ações. Então, juntamente com isso, a gente fez a educação. Então, isso foi um trabalho realizado porta a porta, né? Então, nós pegamos nossa equipe de sustentabilidade, andamos em cada casa, comunicamos, orientando a importância de higienizar as mãos, de usar a máscara, né? De manter o isolamento social. Então, todos esses cuidados que a gente já conhece bem. Então, foram destinadas, a priori, 110 máscaras para essa comunidade, 110 kits, quer dizer, contendo materiais de higiene e EPIs adequados. E aí, entendendo que isso não era necessário, não era o suficiente, a gente começou, então, a pensar em outras ações. É muito importante ressaltar que os colaboradores, né, os colaboradores da nossa empresa, eles também deram
o seu pontapé inicial. Então, a gente teve muita gente contribuindo com cesta básica, né? A gente recebeu muitas doações de pessoas que estavam comovidas com a situação, sabendo dessa condição da comunidade, mas a gente sabia também que só essa junção de colaboradores doando cestas básicas ainda não seria suficiente. E aí foi quando a gente começou a se aliar a novos parceiros. E entre eles, que cabe ressaltar que a Scatec Solar, né, que é uma das empresas que está ali junto com a gente, próximo à Apodi, ela enxergou alguns trabalhos que a Apodi já vinha fazendo e pediu para doar as mãos e a gente caminhar juntos, e entre outros também, como que a gente teve. E aí a gente começou um trabalho de produção de máscaras na própria comunidade. Então a gente já tinha um projeto de mulheres que ela tinha outro foco de trabalho, né? A priori a gente estava trabalhando com a produção de doces caseiros, e aí elas entenderam que nesse momento a gente não conseguiria vender esses doces caseiros por conta do isolamento e toda a dificuldade que teriam, das incertezas que a gente estava, e a gente mudou então e começamos a produzir máscaras, né? Então essas mulheres se disponibilizaram juntamente, né, com a doação do material, e a gente fez a produção de 1.956 máscaras que foram doadas não só para a comunidade mais próxima, como a gente conseguiu doar para outras 5 comunidades. Então, ao todo, a gente conseguiu atender 6 comunidades do entorno. Então, assim, o que nos deixou bem feliz saber que a gente estava dando a essas pessoas uma oportunidade para quem não tem condição de se prevenir contra o Covid. E aí, a gente também já tinha uma prática muito forte de ter um elo de comunicação com essa comunidade, que era através do Comitê Empresa-Comunidade. Então, a gente já tinha periodicamente um encontro com as pessoas, né? Então, essa comunicação ela era aberta, então qualquer um que se tivesse interessado poderia estar com a gente conversando dentro da empresa, e aí a gente tem a participação do gerente, a gente tem a participação de outros setores, né? E era um momento que a gente tinha de escuta. E como fazer para a gente não quebrar essa comunicação e, de repente, enxergar outras coisas que a gente não estava vendo ainda, né? Porque, embora a gente tinha as pessoas que nos comunicavam, que eram os líderes comunitários, poderiam, então, estar acontecendo outras coisas e outras necessidades e outros apoios necessários que a gente ainda não estava enxergando. E aí a gente se adaptou à realidade. Então, a gente criou também a plataforma online para se comunicar com a comunidade. E a gente manteve o nosso comitê empresa-comunidade, utilizando uma das ferramentas que atualmente muita gente usa, que é o Google Meet, para a gente, então, continuar com esses nossos encontros periódicos, e foi bem legal manter essa comunicação. E, assim, a gente também não poderia deixar de cuidar de um stakeholder bastante importante, que é os caminhoneiros, porque, como o Maurício citou, algumas ações, assim, realizadas dentro da empresa aconteceram de forma muito rápida e foram muito bem feitas e foram muito importantes. Então, a gente sabia que dentro das nossas unidades, nossos colaboradores estavam seguros, mas a gente tem um outro stakeholder bastante importante, que é os nossos caminhoneiros. E a gente, então, se virou também para ele, começamos um trabalho de educação, também de entrega de máscaras não só para esses caminhoneiros, como também para a sua família. E, periodicamente, a gente se encontra, a gente conversa, a gente escuta, né, para que eles também possam estar seguros, porque eles realmente são muito importantes para a gente, né. Então, é um pouco da prática do que a gente pôde se adaptar durante agora a pandemia. O Silberberg pode compartilhar um pouquinho com a gente as práticas do IFCE. Sim, tranquilo. Bacana o relato de vocês. Olha, no IFCE, uma das primeiras reações que nós tivemos quando nós nos deparamos, que na verdade ninguém se prepara para algo dessa magnitude, né? Nem dessa magnitude, nem desse tipo de situação em que nós estamos passando. Então, uma das primeiras reações do IFCE foi criar um comitê de enfrentamento. Esse comitê de enfrentamento ele é centralizado, ele é liderado pela nossa reitoria, professor Vigílio Araripe, e a partir desse comitê de enfrentamento é onde se debruçam as discussões e se transformam nas ações, né? Uma das primeiras coisas que a gente fez pós
pós-isolamento foi cancelar não, foi retirar os servidores e retirar os alunos lá dos campi, né? Porque tu imagina, nós estamos em 33 municípios, nós temos quase 40 mil alunos, então é um foco fortíssimo, né, de propagação do vírus, né? Então nós instituímos dentro de toda a normalidade, dentro de toda a legalidade, perdão, acabaram-se tendo que criar novos normativos, né? Porque, como eu falei, não tinha normativos, em casa, não tinha normativo feito para isso. Então, uma série de normatizações foram implementadas também, foram concebidas, na verdade, e os alunos em casa. E aos poucos, desde maio, né, nós estamos retomando parcial e gradualmente as aulas remotas, né, tendo todo um cuidado, né, do acompanhamento pelos alunos, né. É bem verdade que o ensino remoto ele não é o que nós desejamos, não é o que a gente defende, não é o que a gente entende como melhor alternativa. Mas, diante dessa situação, em que a gente estava em casa, que é uma premissa básica de todas as discussões que nós temos, é que os nossos alunos fiquem em casa para se proteger melhor, é que os nossos professores, os nossos administrativos também fiquem em casa, para a gente ter melhores condições de proteção, mas nós entendemos que o ensino remoto era uma opção viável do ponto de vista da continuidade dos estudos. É bem verdade que, dada a natureza dos nossos cursos, né, em sua maioria técnicos, de tecnologia, engenharia, da carga horária prática pesada, parte das disciplinas não estão retornando, né? Isso dentro de uma lógica de discussão interna dentro de cada curso, enfim, né? E isso do ponto de vista do ensino, né? Mas o IFCE também teve uma série de ações relacionadas ao combate ao Covid mesmo, né? Nós começamos a conversar no início lá do isolamento, gente, olha, tem várias possibilidades, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer um EPI, a gente pode desenvolver software. Então, assim, no início ficou aquela inquietação, né? E aí o pró-reitor de pesquisa e inovação, o professor Valdir Menezes, acabou que capitaneando, né, uma grande onda que está perdurando até hoje, e a nossa intenção é que não pare, que acabou se intitulando do Bora Fazer, porque até então a gente vinha discutindo, vendo as possibilidades, e a onda foi Bora Fazer, né? Então, simplesmente nós olhamos para dentro dos nossos recursos humanos, que são os nossos alunos, os nossos professores, os nossos administrativos, e o nosso capital físico, nossos laboratórios. E começamos uma série de ações, né? Foi tanta ação, né, que essa onda acabou ganhando tanta proporção, né, que acabamos criando um portal para poder congregar essas ações e mostrar à sociedade, né? Que é um painel que congrega hoje mais de 200 ações em todo o estado do Ceará. Então, dentre essas ações, né, elas perpassam desde a coleta e distribuição de alimentos, a doação propriamente dita, a elaboração, criação de softwares, de capacetes de respiração, enfim, uma série de aparelhos de desinfecção, de produção de máscaras também. Enfim, ao todo aí, são 228 ações, que está aqui atualizado no nosso menu Covid, né? Intitulamos aqui de menu Covid. Estamos vários campi, por exemplo, gente, várias prefeituras, várias unidades de saúde em todo o estado do Ceará estão recebendo álcool, está sendo produzido nos laboratórios do IFCE, pelos professores do IFCE, pelos laboratoristas do IFCE. E aqui no Vale do Jaguaribe, nós temos o campus de Jaguaribe, né, que está a 100 quilômetros aqui de Tabuleiro, mas dentro desse olhar sistêmico que nós temos procurado atuar, o campus de Jaguaribe está produzindo, porque reúne as condições para produzir o álcool, né, vai distribuir aqui para a região, né? Então, em parte.
Uma parte também, Aracati também está produzindo, o Campus Fortaleza. O Campus Fortaleza criou um ambiente, uma mini fábrica de produção de álcool lá, tudo dentro, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, pelos nossos pesquisadores, enfim. Então, a produção de álcool aí está todo vapor também. A outra ação é a produção de face shields, são aquelas máscaras de proteção que principalmente os profissionais de saúde usam. E nós detectamos essa possibilidade da gente fazer. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos, já produzimos e com potencial instalado de produção, inclusive com material, algo em torno de 52 mil máscaras, 52 mil face shields. E uma parte, aí se imagina, 50 mil face shields, foi um dinheirão medonho, foi um processo danado. Está sendo muito trabalhoso, porque são vários campos que estão produzindo. Mas veja bem, a ação, a proatividade, a reação, não só do IFCE, mas de muitos parceiros, tem proporcionado essa ação, que é extremamente importante, principalmente para quem está na linha de frente no combate ao Covid, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, né, os técnicos de enfermagem, que estão recebendo e cuidando dos doentes. Então, são mais de 50 mil face shields que nós temos já em produção, já produzimos, e com a capacidade já para produzir mais. E uma das empresas que abraçou essa causa foi a Cimenta Pudi, né? Sabendo dessa onda do Bora Fazer, né? Que o IFCE acabou surgindo aqui no IFCE, a Cimenta Pudi não se furtou dessa ação, fez uma doação de acetato, né? Acetato é um dos materiais que a gente usa para a produção de face shields. Sem esse material a gente não consegue terminar, né, a produção. E esse acetato da Cimenta, ela foi suficiente para ajudar aí mais de 2.000 pessoas em todo o estado do Ceará. Então, não só aqui na região, né, há que se dizer, né, não só aqui na região, mas uma parte desse material também ficou para a região metropolitana de Fortaleza, uma parte, salvo engano, foi para o Sertão Central. Enfim, ações realmente muito capilares, né, que tem a reação aí. Uma outra ação que nós fizemos também foi softwares para poder gerir dados relativos ao Covid. Um desses softwares foi produzido aqui em Tabuleiro, pelo professor Jarbas, que é o painel Covid-19, que ajuda as secretarias de saúde a organizar os dados e poder ter os seus relatórios, seus boletins epidemiológicos diários. Um outro software que me falha a memória aqui agora, foi criado pelo Campus Fortaleza, pelo Lapisco, que é um dos laboratórios muito atuantes na nossa rede, está sendo usado pelo governo do estado para reagir e implementar ações mais pontuais em áreas que se demonstram mais de risco. Outros softwares também que nós criamos, que foi aqui no caso do Campus Aracati, o Campus Jaguaruana também, são softwares de apoio à economia local, que foi uma reação que foi claramente observada, que o comércio, ele encolheu, é óbvio. Então, as pessoas passaram a comer mais em casa, né? Comer fora não podia, então tinha que comer em casa, então tinha que comprar pronto ou comprar mais mantimentos. E essas ferramentas, né, que é o Fique no Lar, aqui, por exemplo, aqui de Aracati, ela já está em mais... o estado da Bahia abraçou, conheceu o portal, o estado do Ceará, através da CCTS, conheceu o portal, abraçou a causa, está divulgando, incentivando. Enfim, são esse tipo de reação, é dessa forma que o IFCE acabou reagindo e nós temos reagido diante dessa pandemia pela qual a gente está passando. Bem, meu papel agora é fazer um pouco uma reflexão em cima desses cases, né, que são experiências extraordinárias mesmo, assim, louváveis, né, vocês estão super de parabéns. Meu papel é fazer um pouco uma reflexão, né, porque a nossa fala é que nós não esperávamos uma crise como essa, ninguém esperava e ninguém se preparou, não tinha como se preparar, e realmente parece-nos que não tinha como nos preparar mesmo. Mas algo me traz aí uma reflexão que eu gostaria de apresentar.
nós não somos uma cultura de senso de urgência ou de resposta a riscos, né? Então, a primeira reflexão que eu faço é, nós estamos no grande ápice da pandemia. Nós vamos sofrer ainda vários efeitos dessa pandemia, né? Como que nós estamos nos preparando para esses riscos que também nós não sabemos o que é que vem? Porque nós não sabemos o que o vírus ainda pode, como ele pode se desenvolver no mundo todo. Então, uma reflexão que eu faço é como que nós nos preparamos para os riscos? Como que nossa cultura pode se preparar melhor para ter um senso de urgência quando a área de meio ambiente, ou a área de compliance, ou qualquer outra área social traz algo que pode ter um impacto e muitas pessoas, pela nossa cultura, de forma generalizada, ignora. Ou diz, não, isso aí é alarme, estão sendo alarmistas. Então, nós temos um grande aprendizado aí pela frente, né, no tocante a como nós enfrentamos riscos. Como que nós enfrentamos riscos. A outra reflexão que eu gostaria de fazer é que nós falamos do conceito de sustentabilidade, e a empresa sustentável realmente é isso que vocês relataram. Empresas que se relacionam, empresas que têm canais de escuta com os stakeholders, né? Essa é a grande característica de uma empresa sustentável, principalmente daqui para frente. E vocês relataram vários canais. Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe, Comitê de Enfrentamento da Crise, tanto dentro da empresa como no IFCE. A Rose comentou sobre a participação dos colaboradores também na doação de cestas básicas. Isso é importante porque não dá para essa ação ser uma ação da direção ou da área de sustentabilidade, mas que todas as pessoas, porque essas pessoas estão se vendo afetadas e vendo suas famílias afetadas e vendo a cidade. É uma oportunidade de também desenvolver cidadania, de desenvolver participação cidadã. Eu quero contribuir, né? Então, eu falei de riscos, falei de engajamento, que é uma característica e um desafio nosso, porque é também uma bandeira que nós precisamos trabalhar melhor, né? Como que a gente engaja as pessoas efetivamente. Acho que os cases que foram apresentados aqui são cases top, né? São de excelência. Eu estou tentando falar aqui também para que os ouvintes, pessoas que possam estar posteriormente praticando a sustentabilidade, ele possa levar essa lição, né? A lição de criar canais de escuta, canais de parcerias. Não é fácil, são universos totalmente diferentes. A empresa privada é diferente da comunidade, que tem uma outra forma de atuar, é diferente da prefeitura, de órgãos públicos, é diferente de instituições de ensino. Então, quando eles falaram dessa cooperação, parece-nos fácil, mas não é. Tá? É preciso uma habilidade, é preciso uma humildade e uma abertura para criar, realmente, para co-criar, para criar alternativas, para inovar, sem achar que tem a resposta, né? Então, eu falei de riscos, engajamento, e gostaria só para finalizar, de falar de planejamento, né? Também não é fácil, eu já fui de empresas, vivenciei aí nos últimos anos a experiência de estar dentro da Apodi, e não é fácil, porque nós somos seres humanos e nós temos várias dificuldades, né? Nós não temos, às vezes, nem mesmo um gerenciamento do tempo, né, da sua própria vida, né? Nós temos várias pessoas que não sabem por onde começar, o que fazer, está perdendo tempo. Então, como que nós realmente podemos evoluir para ter um processo de planejamento da melhor forma possível, que seja construído com a colaboração de todos, né, que tenha esse acompanhamento de metas, de objetivos, de indicadores. Então, eu quis fazer assim uma reflexão sobre os cases em três pontos, né, que é como nós enfrentamos riscos, como nós engajamos e como nós estamos nos preparando para realmente ter um planejamento participativo de enfrentamento aí das próximas etapas dessa pandemia, né? Então, essa a minha colaboração. Suas reflexões sempre são ótimas, Sibeli.
Obrigada aí por compartilhar mais uma vez seu conhecimento. E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre os desafios, quais foram os maiores desafios, as oportunidades, e também um pouco uma perspectiva de futuro, né? Como é que as organizações vão estar daqui para frente, né? Então, vou compartilhar, então, de um pouco do que eu falei anteriormente, principalmente voltado para manter essa comunicação com comunidades, que a gente sabe das suas limitações, das suas carências, como então a gente conseguiria, né? E começando um pouco sobre o Comitê Empresa Comunidade, que foi um desafio muito grande para a gente teve que fazer todo um treinamento, todo um acompanhamento, um apoio para que a gente conseguisse se manter conectado com essas pessoas da comunidade, com os líderes comunitários, utilizando essas ferramentas. Então, a gente sabe que para a gente ainda tudo é um aprendizado, né? A gente tem uma rotina muito puxada aí de reuniões e cada empresa tem o seu formato de reuniões. Então, para a gente que está ali todo dia com a tecnologia, está sendo bem complicado. Então, como a gente conseguir, então, trazer a essas pessoas da comunidade para essas novas ferramentas? Então, foi realmente uma adaptação, né, mas com muito apoio e um pouco de atenção, como a Cibele colocou aí, muito assertiva, né? A gente conseguiu, então, manter essas pessoas se comunicando com todos, e daqui para frente, um dos maiores desafios que a gente entende seria manter. Eu acho que essa ferramenta online, ela trouxe para a gente uma grande oportunidade, né, de, primeiro, preservar o tempo, que hoje é tão importante para todo mundo. Então, a gente sabe que quando a gente chamava essas pessoas da comunidade, de uma certa forma, elas não precisavam só do tempo da reunião, elas precisavam do tempo do deslocamento, o tempo do planejamento. Então, hoje esse formato, eles nos consegue dar essa liberdade de tempo maior, de sobrar um pouco mais de tempo para as outras coisas. Então, eu acho que uma das maiores oportunidades, tanto para o futuro, seria manter, mas claro que essa rotina presencial, ela é extremamente necessária, porque eu acho que é uma característica muito positiva nossa, né? A gente gosta do presencial, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente gosta de dar aquele abraço, de tomar aquele café junto, né? Então, quem está ouvindo aí, que já foi na Apodi, já sabe mais ou menos como é que a gente gosta de fazer, né? Então, mas fica aí uma grande oportunidade para a gente manter essas ferramentas e continuar dando apoios às outras pessoas que ainda não conhecem ou não sabem manusear, para que elas possam também estreitar mais ainda esse relacionamento com a gente. E mais ainda, buscar novas parcerias, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados, e que fica aí um apelo para empresas que queiram também fazer parte, a parceria, ela consegue algo que sozinho a gente não conseguiria, né? Então, nós já tínhamos, a Apodi, ela já sabia que ela iria fazer, ela não iria cruzar os braços, a gente iria fazer tudo que tivesse ao nosso alcance para isso. Só que a junção de parceiros, como a gente teve de forma muito positiva, nos ajudou a ampliar onde a gente queria alcançar. Então, como eu citei anteriormente, em termos de comunidade, a gente iria atender 1 a 2, a gente conseguiu passar para 6. Então, é o melhor recado e a melhor experiência que a gente tem para dizer é que as empresas, elas devem sim estar juntas. Então, se 1, se 2, se 3 se juntarem, elas vão conseguir fazer um grande trabalho, né? Então, é um pouco do que a gente acredita para a gente melhorar cada vez mais aqui a nossa região, a nossa localidade, as nossas comunidades. Acho que sou eu. Sildenberg iria compartilhar um pouquinho aqui. Positivo, estamos aqui. É bacana esse olhar da Rosineide. Exatamente, olha, uma das reações que nós precisamos ter, na verdade, a gente está se reinventando, né? Nós estamos repensando muitas formas de desenvolver o nosso trabalho e até de se relacionar mesmo, né? E, de fato, um cafezinho com os colegas do trabalho sempre faz falta, faz muita falta. Tem uns cafés virtuais aí que até vai e tudo, mas nada como um cafezinho, um aperto de mão, né, um abraço com os colegas, porque isso, nós somos seres humanos e a gente precisa disso também, né?
Mas veja bem, olhando para a nossa realidade, um dos grandes desafios que nós temos é olhar ao nosso redor. O que as nossas ações estão proporcionando de benefício à comunidade, a quem está ao redor da gente, né? E, diante disso, não ficar somente na reflexão, mas se transformar em ação também, né? Um dos exemplos que eu posso dar, o IFCE enxergou vários nossos alunos não tinham, ou não tinham o acesso à internet, ou tinham dificuldade em ter acesso à internet, ou tinham de forma limitada. O IFCE acabou comprando 20 mil chip de dados de internet, com um plano bem razoável, bem calculado, mensurado, para poder disponibilizar a internet aos alunos e eles terem aulas remotas. Nós detectamos também que uma boa parte dos nossos alunos tem como único meio de acesso à internet o celular, né? E muitas vezes tem celular que são computadores, né? Assim, gigantescos, mas tem outros celulares que realmente deixam muito a desejar em termos de conectividade e tal. E diante disso, o IFCE está comprando 4.500 tablets para entregar aos nossos alunos. Então, assim, olhar ao redor é um desafio que nós temos, olhar ao redor e fazer uma reflexão e que se transforme em ação. O que é que eu posso fazer para contribuir, para mitigar a vida das pessoas que estão ao redor? E, diante disso, é imprescindível que as parcerias, elas continuem ocorrendo. As parcerias, elas passem a ser aprofundadas, né? Nós temos um relacionamento institucional com outras com empresas como a Cimenta Pudir, também com a Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, o próprio IFCE Intercamp também, mas é preciso que se aprofunde isso. É preciso que se aprofunde. Nas discussões nossas do Comitê de Sustentabilidade, a gente sempre fala nisso, mas é preciso que se aprofunde, que cada vez mais se transforme em realidade. Por quê? Porque, assim, sozinho, Maurício falou muito bem a expressão, e eu assino embaixo 100%. Sozinho fica muito difícil da gente resolver tudo. Sozinho fica muito difícil, muitas vezes, da gente colocar uma ideia na prática. E aí é olhar ao redor e se perguntar, o que é que eu posso fazer para contribuir, para tornar essa ideia prática, para que as pessoas possam ser beneficiadas com isso. Então, e isso inevitável, ou seja, isso gera vamos dizer assim, eu diria uma atmosfera de cooperação. A cooperação é uma das grandes oportunidades que nós temos agora, exatamente de aprimorar, refinar e mergulhar na cooperação. Seja a cooperação como pessoa física, né, nas nossas relações, mas, nesse momento aqui, que nós estamos nessa roda de conversa, eu digo, na cooperação institucional, né? Governo, empresa, governo, entre instituições. Isso precisa, é um grande desafio que nós temos, né? Inclusive legal, do ponto de vista legal. A gente passa por alguns problemas, muitas vezes as ideias acabam não se concretizando por conta de problemas, mas são aprendizados que a gente acumula e principalmente encontrar mecanismos de solução, né? Até um tempo atrás, por exemplo, o projeto Acordes do Sucesso, que acontece aí vizinho, né, na comunidade Bom Sucesso, vizinho à fábrica, a unidade Quixeré, né? Até um tempo desse a gente não enxergava opções legais de como fazer isso, dada a natureza do projeto. E aí nós encaramos, demorou um tantinho, mas com paciência, com resiliência, nós conseguimos resolver os problemas legais e efetivar, e tanta gente se beneficiando, feedback das pessoas sentindo falta do projeto, né? E, inevitavelmente, eu deixei para falar por último essa palavra-chave que nunca deve sair também das nossas conversas, que é a inovação. A crise, ela nos empurra para a inovação, né? A inovação de processos, a inovação de produtos, né? Baseado em quê? Baseado exatamente na busca de soluções, né, a partir do que nós temos de capital, seja humano, seja físico. Mas a inovação, ou seja, as novas formas de se relacionar com os clientes, por exemplo, o comércio, ele já está se adaptando, mas ele precisa se adaptar ainda mais,
não só no relacionamento com o cliente, mas para chegar, propriamente dito, ao cliente. E ferramentas hoje, como o WhatsApp, têm sido muito recorrentes, mas por si só não resolvem, né? Ajuda, mas não resolve por si só. Então, assim, esse reinventar-se, ele passa obrigatoriamente pela inovação também. Então, são esses os desafios e as oportunidades que nós temos pela frente diante desse processo de pandemia que nós estamos passando e vamos conviver por algum tempo com esse vírus. Excelente, Sildenberg, e queria destacar a sua fala na questão da constância de propósito, né? Quando você fala assim, precisamos continuar, precisamos aprofundar, precisamos dar continuidade, ter constância de propósito, né? Que é um dos fundamentos, inclusive, da Fundação Nacional da Qualidade, né? Então, assim, antes de falar dos desafios, oportunidades e como será o futuro, eu queria dizer a vocês que eu acho que essa pandemia teve mais pontos positivos do que negativos. Na minha perspectiva, eu acho que traz à tona muita coisa que a gente estava botando para debaixo do tapete, né? Muitos de nós falávamos, como é que em pleno século XXI estamos com pobreza, como é que em pleno século XXI não temos acesso digital, né? Eu acho que essa crise, que só numa crise, onde indistintamente todos são afetados, nós conseguimos parar enquanto sociedade humana e refletir sobre alguns pontos. Se nós vamos ter um novo normal, vai depender de cada um de nós, né? Agora, assim, no meu ponto de vista, o desafio maior que eu percebi, né, é manter as pessoas saudáveis emocionalmente. Que nós não temos preparo para grandes catástrofes, o Brasil nunca teve esse hábito de lidar com grandes catástrofes, a gente já sabia. Agora, a pandemia também trouxe uma fragilidade nossa, que nós já estávamos anunciando, já estavam sendo colocados alguns indícios, que é a questão da saúde mental, da questão da saúde emocional das pessoas. Nem foi detectado só agora, já vinha de um tempo, como um milagre ou algo mágico. Eu acho que um grande desafio é fazer com que, de alguma forma, as pessoas estejam preparadas emocionalmente, porque nós estamos vendo aí um aquecimento global crescente, nós estamos vendo vários problemas que nós podemos estar enfrentando aí, e nós percebemos com a pandemia que o meu ato tem uma influência na resposta do outro. Então, eu não estou isolado, a Cimenta Podi não está isolado, o IFCE não está isolado, nós não estamos isolados, nós estamos numa grande teia de relacionamento, onde o meu ato, seja se eu for líder de um processo, ou líder de uma cidade, eu tenho um grande impacto na vida das pessoas. Então, nós não estamos isolados. Então, eu falei do desafio, e em termos de oportunidades, eu acho que nós temos, sim, oportunidades, mas nós precisamos fazer muito dever de casa ainda para a gente alcançar isso. Por exemplo, teletrabalho é uma grande oportunidade para as empresas e para as pessoas. As empresas vão ter redução de custos e as pessoas vão ter a oportunidade de viver mais com suas famílias. Tem gente que não está gostando muito disso, porque nós também estávamos mal acostumados em viver longe das pessoas que a gente ama, né? Assim, estava no piloto automático, saía de casa às 8, voltava às 6h30 para 7 horas da noite, estava bom, não tinha tempo para almoçar com a família. Então, o teletrabalho é uma tendência, é uma oportunidade, né? Mas ele precisa de quê? Sildenberg falou que está comprando aí 400 equipamentos para as pessoas. As pessoas precisam ser incluídas digitalmente. As pessoas precisam ter acesso à internet, as pessoas precisam ter acesso a celulares bons e não alguns celulares que não comportam as tecnologias que a gente precisa para se comunicar. Outra grande oportunidade é empreendedorismo, não é? A Escatec Solar, parceira aí da Cimenta Podi, um grande projeto dela é de empreendedorismo.
mas as pessoas precisam ser incluídas economicamente antes ou em paralelo. Como tem empreendedorismo numa situação catastrófica de saneamento básico que a gente vive, de pobreza, né? Então, eu acho, sim, que nós temos oportunidades, mas nós precisamos do dever de casa. E a cooperação, né, dos empresários com o governo, uma cooperação não individual, mas uma cooperação de cobrança pelos direitos das pessoas, de moradia, direito de saneamento, etc., porque elas não têm também esse poder político que, às vezes, o setor empresarial tem. Então, essa minha fala aí no tocante aos desafios e oportunidade, e esse novo normal que estão dizendo aí que a gente pode ter, né? E o engraçado é que só falam em novo normal de álcool gel e de máscara. Na verdade, nós precisamos aprofundar sobre esse novo normal. Acho que é possível e é bom que nós tenhamos um novo normal, uma nova forma de se relacionar com o outro, né? E aí a empresa com o outro, que é a comunidade, que são os fornecedores, de uma forma sempre, eu acho que um conceito que eu aprendi muito na Podi, conceito de humildade, né? Não conversar com o outro não achando que é melhor, achando que é igual e que gostaria de colaborar, né? Acho que é isso. Muito bem, Cibele, sempre bem assertiva, né? Eu estava anotando aqui as falas, né? E o Lindenberg falou muito aí, falou de inovação, frisou, mas falou das parcerias, né? A Cibele muito da escuta, né? Muito, e a Rose, a atitude, né? Então, acho que essas três palavras é que vão, de certa forma, nortear o nosso grande desafio que eu vi disso tudo, né? Escutar mais, se envolver mais, ter mais atitude, né? A gente vê que precisa de ter mais atitude. Eu coloquei aqui, enquanto desafios e oportunidades, eu vou ficar muito atento às oportunidades, ao futuro, sabe? Eu vou até minha fala muito no futuro, né? Então, eu acho que pensando aí, enquanto Vale de Jaguaribe, né? Enquanto comitê de sustentabilidade, o Lindenberg colocou bem isso, eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo se ver nesse comitê, as prefeituras que ainda não participam, participarem, as instituições em geral, ONGs, participarem, a academia, as empresas, eu acho que esse, sabe, pode ser uma grande oportunidade para nós. Eu acho que um dos desafios é a gente qualificar e consolidar esse movimento que nós iniciamos de cidadania empresarial. Se a gente conseguir qualificar melhor e consolidar, eu acho que o Vale de Jaguaribe vai ter um ganho, um salto muito grande aí nessa perspectiva de sustentabilidade. Buscar projetos comuns, né? Foi tão bom, acho que isso é a maior lição, como a Cibele colocou, foi tão bom a gente fazer coisas em parceria, foi tão gratificante, a gente conseguiu ser mais forte. Então, acho que pensar projeto comum é uma grande oportunidade para nós, né? Deixarmos de olhar só para o umbigo e pensar mais no todo, ter uma visão sistêmica, né, da região. Eu acho que, enquanto futuro, eu acho que a gente conseguir aferir melhor os nossos canais de escuta, né, também é um baú de oportunidades, né, a gente calibrar melhor a nossa escuta, né, então, ouvir para compreender de fato, né, eu acho que isso é uma grande oportunidade para todos nós, né. Outra coisa que eu percebo também, que a gente não precisa estar preparado, a gente nunca que vai estar preparado para as grandes tragédias, né? Mas uma lição aprendida é que se a gente exercitar práticas colaborativas, exercitar o trabalho em conjunto, isso aí já é um grande passo, né? Para quando vier a dificuldade, a tragédia, a gente já tem essa intimidade de exercitar
ações coletivas, né? Então, se a gente... e aí os mutirões, né? Os mutirões de voluntariado, sabe? Eu acho que pode ser uma grande oportunidade para nós, né? Reunir todas as instituições e fazer grandes mutirões, de fato impactar muito e causar um impacto social bem relevante, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, falando desse novo normal, né, Cibele? Falando nesse novo normal, é um contraponto da normose, né? Então, assim, estava muito assim, tem que ser tudo igual a todo mundo, né? Então, essa coisa de eu vou participar fazer algo social, não porque eu quero, mas é porque as pessoas estão fazendo, então eu vou fazer também. Então, assim, a normose estava muito, vamos dizer assim, ele estava deteriorando muito a personalidade, né? A capacidade de criar, de inovar, né? Essa coisa esse senso, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, esperamos que esse novo normal possa ser um pouco diferente disso. Bem, então, essa foi aí as minhas reflexões aí. Eu vejo também muitas oportunidades. Eu vejo um futuro com muitas oportunidades, face a todas essas dificuldades que nós vivemos e conseguimos aí superar. Eu vou aproveitar, entrando aí, pedindo licença para a quinta rodada, que é a parte de interação e perguntas, e eu vou responder... a gente passa para ela agora, né? Eu gostaria de responder uma pergunta que tem tudo a ver com essa reflexão minha, que é uma pergunta da Magda. Ela fala o seguinte: falando em parcerias com outras empresas, como realizar esse trabalho? Quais as principais dificuldades? E maior ainda, quais os maiores ganhos nessas parcerias? E aí eu vou falar para a Magda e falo para todo mundo de algo que eu venho aprendendo muito nesses anos, né, de empresas, né, e lidando muito com o outro lado, que está junto das instituições, das associações, né. Então, assim, Magda, o grande desafio de trabalhar com a empresa é criar relacionamento com a empresa, tá certo? Então, a empresa precisa ter um relacionamento com essa parte interessada. O que mais deixa as empresas aí chateadas é aquele parceiro que só procura a empresa para o momento ruim, para as dificuldades. É aquele parceiro que não entra em contato com a empresa quando está tudo bem, quando está tudo, né, andando de certa forma, né? Então, chamar a empresa, né, ou a pessoa da empresa que faz esse trabalho para tomar um café, para bater um papo, para conversar sobre questões, né, normais, né, mandar algo para a empresa relatando o que aquela comunidade ou que aquela instituição está fazendo, né? Então, criar relacionamento é a palavra-chave, viu, Magda? Isso eu tenho aprendido muito isso, né? Existe uma reclamação muito grande das pessoas da empresa e falam assim, só me chama para o velório, né? Ninguém me chama para batizada, né? Então, assim, vamos envolver mais, vamos criar esses espaços de relacionamento. Isso serve para qualquer coisa, estou falando aqui na perspectiva da empresa. Vamos criar esses momentos de relacionamento, que isso é que faz a diferença, viu, Magda? Então, eu acho que essa que é a grande acerto para chegar nas empresas, né? Porque a empresa quer fazer coisas, mas ela precisa entender. Muitas das vezes ela está indo, né? Aí a Cibele já pontuou bem, né? Tem o tempo da sociedade, da comunidade, da associação, e tem um tempo da empresa. São tempos totalmente diferentes. Então, não queira achar que é a mesma sintonia, que não é, né? Então, respondendo a sua primeira parte, é isso. Então, é criar relacionamento. Quais as principais dificuldades, né? E os ganhos? Olha, eu acho que a partir do momento que você cria esse relacionamento, os ganhos são enormes, porque o maior potencial hoje das instituições é o capital humano que tem lá, são as pessoas, né? Muitas das vezes nós recebemos pedidos de patrocínio ou de doação, quando você chama a instituição para conversar, e você fala sobre uma série de coisas, e surge uma série de possibilidades. Eu já recebi muito feedback dizendo,
valeu mais do que o patrocínio que eu pedi, entendeu? Então, assim, é muito mais do que um recurso, talvez financeiro. As instituições, aí eu abro para as empresas, academia, né? As instituições têm um capital humano muito grande, e tem muita gente boa, algo que bata com a palavra que hoje de maior força, propósito, né? O que faz a gente ficar feliz e estar participando ou estar ouvindo um momento como esse é um propósito que nos une de alguma forma, né? Então, hoje, quem trabalha nas empresas estão muito atentos a essa história do propósito. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio, e aí eu espero que tenha respondido você, tá bom? Passo aí para outro colega responder outra pergunta. Maurício, ainda nesse desafio que você falou aí com bastante propriedade, é importante, assim, nesse diálogo, nessa aproximação, nesse relacionamento, priorizar o que se tem em comum, né? Os objetivos em comum, porque a partir daí é que vai dando energia para dar os próximos passos, né? A partir das primeiras abordagens, se notar que os objetivos não comungam, não se somam, aí a tendência é que não dê certo os próximos passos, né? Então, é preciso também que a gente perca menos tempo nessa construção dessas pontes, né? Vamos chamar de pontes, nessa construção dessas pontes, que a gente perca menos tempo com exemplos ou experiências não exitosas do passado. Ah, mas eu já tentei assim, não deu certo. Pronto, vamos tentar de outro jeito, né? Então, por vezes a gente nota, né, algumas reincidências de muito tempo gasto com experiências que não deram certo, né? Então, vamos pensar diferente, vamos agir diferente, né? Esse é um desafio. A gente poderia citar um exemplo muito clássico, em função do que você falou, da própria do relacionamento construído entre nós e o Instituto, né? Então, a gente começou, vai conhecendo, vai ampliando, e assim, a gente não tem noção do que pode surgir de uma aproximação bem feita, responsável, né? Então, exato, hoje a gente, atrás, por uma abertura que se teve, gerou muitas oportunidades, né? Então, é isso mesmo. Muito bacana isso. Ainda nessa interação aqui, a Elba Paiva perguntou aqui, ó, diante de um ambiente dinâmico, ressaltado agora pela pandemia, qual a postura ou habilidades que os profissionais e instituições, como um todo, devem desenvolver para se sobressair a tudo isso? Elba, sua pergunta é muito inteligente. Muito inteligente, parabéns aí pela interpelação. Eu diria que é o seguinte, é a capacidade de se reinventar. Assim, objetivamente, eu vou direto nesse foco. Nós precisamos aprimorar a nossa capacidade de se reinventar, como pessoas, como seres humanos, e principalmente também como instituições. Então, eu vou como eu falei, eu vou logo no foco, nesse ponto aqui principal, que eu considero. Se reinventar a partir de quê? Das experiências já vividas, mas muita coisa do que nós aprendemos, muita coisa do que nós já vivemos, pode não se aplicar ao nosso futuro, né? Então, essa capacidade de se apropriar das experiências do passado, se apropriar do nosso conhecimento e, a partir disso, gerar novos procedimentos, novos produtos, novos relacionamentos, nova forma de pensar e olhar como um todo. Tá? Acho que é por aí. Tá? Vou seguir aqui, então, com a pergunta do Jonathan Souza. Ele perguntou como nós, do campus de Limoeiro do Norte e FCE, podemos atuar nessas práticas. Então, Jonathan, te respondendo como Cimento Apodi, a gente tem uma boa parceria, ou vamos dizer assim, já realizamos ótimas práticas com o IFCE de Russas, de Limoeiro, de Tabuleiro, né? Como já foi citado aqui, e o campus de Limoeiro já foi, inclusive, sede de uma das reuniões do nosso Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe. Nós conseguimos levar as mulheres empreendedoras para mostrar seus produtos lá.
Então, Jonathan, uma das principais pontes de comunicação é o Comitê do Vale do Jaguaribe. Então, a gente tem uma rotina de reuniões, então, inclusive a sua próxima pergunta, você fala assim, ó, como posso ser parceiro, pessoa física, nas atividades de vocês, né? Então, assim, lá é onde a gente se conversa sempre, avalia, leva cases, avalia necessidades locais, e é lá onde a gente se conhece e como até o Maurício já colocou, né, de uma pequena parceria, de um conhecimento, já saiu grandes parceiros, como hoje a gente tem o IFCE de Tabuleiro. Então, eu acredito, Jonathan, que uma das principais maneiras da gente poder criar novas parcerias e manter sempre essa comunicação também, como o Maurício comentou na fala dele, que é criar o relacionamento e manter esse relacionamento. O Comitê do Vale do Jaguaribe seria um grande canal para isso. Muito bom. Jonathan, bora fazer. Respondendo de outra forma que é mais objetivo, bora fazer. Chega para perto e bora fazer, né? Procura a Jânia, que é a sua diretora do campus, vê uma forma de se inserir no comitê e bora fazer, bora para frente, né? A energia, a vontade faz toda a diferença, né? E o Jonathan fica já aí convidado a entrar em contato conosco mesmo, né? Pega o nosso contato aí com o Sildenberg, com o pessoal aí da escola, e entra em contato diretamente, não tem? É isso aí, é que nós falamos. Tem que ter atitude e tem que construir relacionamento. Perfeito. Tem gente com saudade dos doces, viu? Eu vi. Eu vi. Também estou, viu? Mas os doces vão voltar, né? O Isamaro fez um comentário muito pertinente aqui. O Isamaro é um professor do IFCE também, né? Um grande ser humano e um extraordinário diretor do campus de Jaguaribe, né? E, coincidência, eu falei sobre Jaguaribe há pouco. O comentário do Isamaro é o seguinte: é necessário usarmos menos recursos, desperdiçar menos, fazer uso mais eficiente, usar fontes sustentáveis. Acrescento que a utilização de sistemas eletrônicos, né, tem gerado economia extrema na utilização de papel. Perfeito. O Isamaro ele tem um senso social extraordinário, né? É um dos grandes mentes aqui do IFCE. Obrigado pela participação, Isamaro. E naturalmente corroboro com a sua fala. Eu acho que está exatamente em consonância com o que nós estamos falando aqui, né? Estou vendo aí que a Euvirene mandou também aí um oi, né? E falando da relevância do tema, né? Então, a Euvirene da instituição, né? Do CVT é muito parceira, né? Sempre parceira aí. O Adriano Lima também está falando aqui da importância, né, das grandes instituições, empresa, Escatec Solar, Cimenta Podi, Copechus, enfim, várias as instituições acadêmicas, os participantes em geral do comitê de sustentabilidade, né? Então, são muitos comentários aqui maravilhosos, gente. Então, como está chegando aqui ao final do nosso tempo, vamos só compartilhar mais alguns aqui para vocês. Então, o Silvério falou: parabéns pelo tema abordado e participação nesse momento difícil que estamos vivendo. A Ana Paula Dantas falou que é excelente roda de conversa, o tema é muito pertinente e envolve desde empresas, instituições e sociedade. Obrigada, nós que agradecemos a participação, Ana Paula. Felipe Nogueira, ele comentou como é incrível ter uma visão de um sociólogo sobre a temática e sobre a situação atual. Felipe, a Cibele é maravilhosa. Obrigada. A Rosilânia Matoso comentou: saúde mental precisa ser visto como prioridade. O piloto automático é um dos grandes problemas da atualidade. O mundo precisou parar para rever muitos paradigmas. Então, aqui, grandes contribuições aqui também pelos nossos participantes. O João Búticos, ele fez também uma fala aqui incrível, né? Ele falou que é uma ótima discussão. Precisamos sair do papel de vítimas e sermos mais protagonistas nas questões de sustentabilidade. Então, achei muito forte esse comentário.
O Afronegão, aí de Jaguaruana, fez um comentário também, agradeceu aí a todos pelo posicionamento real, e ter o sentimento de mudar e entender o que é mais importante nesse momento, vai fazer a grande diferença para os que são do campo e precisam de união. Muitos posicionamentos maravilhosos aí para contribuir aqui para todos nessa nossa conversa. Eu queria aproveitar aí o comentário da pessoa que ressaltou aí o fato da visão da socióloga, né? Eu tenho um percurso realmente no setor empresarial, mas agora como gestora de uma empresa, eu queria falar para vocês que eu vou estar fortalecendo cada vez mais essas ações dentro da minha empresa, que se chama Indra, Responsabilidade Social Empresarial. É uma missão minha, né, e que eu gostaria de divulgar com vocês um produto que vai ser a formação dos agentes de responsabilidade social. E esses agentes, eles têm o propósito de atuar em rede. Esse é um programa que eu já tinha organizado alguns anos atrás, mas eu quero convidar a todos. Acompanhe nas mídias sociais, eu vou estar divulgando melhor, mas é um curso online de 30 horas e um acompanhamento dessa construção de atuação em rede, seja em nível geográfico, como é aí o Vale do Jaguaribe, seja no setor, né, algum setor econômico quer desenvolver, ou uma grande empresa quer desenvolver com a sua cadeia produtiva, né? Então, assim, só quero agradecer demais, aprendo demais com vocês, Rose, Maurício, Sildenberg, quero agradecer a todos os participantes e já me colocar aqui à disposição e para o fechamento, né? Eu acho que pela hora já estamos chegando nesse momento. Então, deixo aí também muito obrigada aí pela participação, obrigada aí pela grande conversa, Sildenberg, Cibele, Maurício. E ficamos, então, de portas abertas com os nossos contatos aí para esses parceiros e pessoas aí tão curiosas e sedentas de atitudes como nós. Estaremos aqui à disposição. Obrigado, Rose. Obrigado, Cibele. Maurício, teve um problema na conexão? Sim. Saiu sem se despedir. Certamente ele está tentando voltar aí, né? Vou dar uma verificada aqui, conexão caiu. Tranquilo, então. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui através do nosso canal do YouTube, do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. Agradecer aqui essas mentes brilhantes que enriqueceram a nossa tarde do 23 de julho, né? A Cibele Borges, a Rosineide Matoso, né? Cada um com seu olhar. O Maurício, né, o Maurício Ferreira, que a gente tem aprendido muito, tem apanhado, mas também tem aprendido bastante aqui junto, né, nessa aproximação, nesse relacionamento institucional. Então, só agradecer a vocês, o tempo de vocês, a preparação de vocês, para poder contribuir, né, com o nosso canal do YouTube, do IFCE, e dividir um pouco do conhecimento, da vivência, da experiência de vocês, né, com o nosso público. Comigo, aprendi mais nessa tarde, mas também com o nosso público, tá bom? Eu vou encerrar aqui deixando um forte abraço para os nossos alunos, né, que se não tem participantes aqui, mas outros que assistirão depois esse momento, essa discussão. Deixar um forte abraço para os nossos alunos, deixar um abração também muito forte para todos os nossos professores, todos os nossos administrativos aqui do nosso campus, e dizer que a gente está com uma saudade danada do convívio mais quente, mais pessoal, né, da nossa presença, mas é preciso ter calma, ter paciência, e nós vamos passar por essa, né. E aqui, em nome do IFCE, eu encerro essa roda de conversa, deixar aqui também um agradecimento pelo apoio incondicional aqui ao nosso campus da reitoria, na pessoa do professor Virgílio Araripe, e nos seus pró-reitores, né, Vauli, Zandra, Helber, Ivan, professor Tasso, a Carol,
enfim, o Maurício também, deixar aqui um agradecimento para eles também. Nosso campus vem crescendo, vem atuando fortemente, tem trabalhado muito, nós temos trabalhado muito, temos uma equipe forte, e boa parte dela mal dorme, para que a gente possa tirar as ideias da cabeça e colocar em prática. Então, a todos os participantes aqui, encerrando nesse momento, nessa roda de conversa sobre sustentabilidade em tempos de pandemia. Agradeço o tempo, a dedicação e a atenção de vocês no nosso canal. Um forte abraço a todos, tá? Um abração. Obrigada, um abraço. Um abração. Tchau, tchau.